Fala aí galera, beleza? Bom, para começar esse vídeo aqui, eu tenho que explicar o que significa a palavra isonomia. Me parece que há poucas pessoas interessadas em falar a linguagem mais simples. Então a isonomia é igualdade de todos perante a lei. Tá? Todos serão julgados em critérios de igualdade. Tá? Então é o seguinte, irmão, papo reto. Não dá para falar em isonomia e futebol brasileiro na mesma frase, simplesmente não combina, historicamente não combina, tá? Vou começar aqui com um exemplo da Série B. Por que eu tô falando isso? Porque a CBF fez uma reunião com dirigentes de 19 clubes, presidentes, né, de 19 clubes da Série A, à exceção do Flamengo, para definir a questão do público, da volta do público nos estádios. E foi decidido que, até de acordo com a proposta do esporte, que só haverá público nos estádios quando autoridades sanitárias de todas as cidades que têm representantes na Série A entregarem as condições para isso, ou seja, derem o ok para isso, tá? Até então não haverá público, o Flamengo tem uma liminar, a CBF reconhece que não sabe muito bem como agir, não tem nem presidente, né, gente? Não sabe muito bem como agir diante dessa situação, vai tentar caçar uma liminar que autoriza o Flamengo a fazer 3 jogos em eventos teste, eu não gosto dessa palavra, do uso de teste nesses eventos para teste do quê? Teste implica probabilidade de erro ou possibilidade de erro. Erro, no caso, implica infectados, o que pode implicar mortes. Então já não é um evento teste. Não pode ser, não pode ser. Os seres humanos não são cobaias. Mas voltando aqui à questão. Então o Flamengo tem a possibilidade, a autorização da Justiça para organizar 3 jogos com público. 2 deles, aliás, contra o Grêmio. E a CBF disse que não, só vai haver público nos estádios, como eu disse, quando houver autorização das autoridades sanitárias de todas as cidades que têm representantes envolvidos naquela determinada competição, tá? Então vamos voltar aqui na história. Então é o seguinte, aí o pessoal fala, não, isonomia, tá. Como é que você fala em isonomia no futebol brasileiro quando você tem um primeiro turno inteiro da Série B sem VAR? Aí o VAR é incluído no segundo turno. Peraí, como assim isonomia? Se houve erros de arbitragem que prejudicaram clube A contra clube B no primeiro turno, por que no jogo entre clube B e clube A no retorno ninguém vai ser prejudicado? Tá estranho, não tem isonomia, né? Porque isso pode determinar um acesso ou um rebaixamento, tá? Como é que você fala em isonomia quando no jogo entre Vasco e Internacional, no retorno, no Campeonato Brasileiro da temporada passada, o VAR estava descalibrado, então um gol irregular do Internacional, foi marcado pelo Cuesta, né? Foi dado e o Vasco acabou rebaixado também por causa daquela derrota. Sendo que no jogo no Beira-Rio, o Internacional atuou, o Internacional e o Vasco atuaram com o VAR em condições perfeitas. Não tem isonomia nessa história, né? Como é que você fala em isonomia quando um clube é obrigado, no caso do Flamengo, a disputar 5 partidas em 12 dias, como aconteceu, em 13 dias, melhor dizendo, como aconteceu no Campeonato Brasileiro da temporada passada? Ou seja, esse clube não está disputando a competição nas mesmas condições dos adversários, né, que tiveram mais tempo. Ah, não, mas o Flamengo teve vários jogadores convocados para a seleção. Tá, beleza, então não é hora de falar... não vai ter jogo quando tiver a data FIFA. Tá bom, aí a CBF, ela dá uma de boazinha, né? Porque ela fala assim, não, nas datas FIFA agora, quando o clube tiver jogadores convocados, a gente vai remanejar os jogos, tá? Vai ter uma data FIFA de novo, o Flamengo tem 3 jogos atrasados. E aí, vai atrasando, e quando esses jogos serão disputados? Né? Cadê a isonomia? Um time vai jogar mais vezes e menos tempo do que outros. Cadê a igualdade de condições? Então, gente, não existe isonomia. Isonomia e futebol brasileiro não combinam, tá? E aí eu faço a pergunta, isonomia ou hipocrisia? Porque clubes que antes não se posicionaram contra princípios básicos de isonomia, hoje se posicionam. Por exemplo, o caso do Palmeiras, presidente Maurício Gagliotti. Por que o senhor não fez um protesto, ainda que fosse por meio de um discurso, de um pronunciamento ou em uma entrevista, contra a ausência de público de torcedores visitantes no Allianz Parque no jogo entre Flamengo e Palmeiras no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2019. Ah, mas o Flamengo já era campeão. Tudo bem, todos sabemos, e eu tenho informação disso, que aquele jogo
foi determinante para a permanência do Mano Menezes. Ou seja, havia um critério esportivo ali, independentemente da condição do Flamengo de campeão ou não. Inclusive a posição do Palmeiras, né? Porque a posição do Palmeiras no campeonato, ao final do campeonato, porque o segundo colocado ganha mais dinheiro do que o terceiro colocado. Então não havia isonomia nenhuma. Por quê? Porque no jogo do Maracanã, que o Flamengo também venceu, derrubando o Filipão, por sinal, havia a torcida do Palmeiras. Cadê a isonomia? Ou seja, cadê o equilíbrio? Ou seja, cadê a avaliação, a aferição de todos iguais perante a lei? Então o que eu quero dizer é o seguinte, não há possibilidade de colocar a palavra isonomia na mesma frase que futebol brasileiro, né? Porque desde sempre funciona nessa base, tá? Por exemplo, na final do Campeonato Brasileiro de 1974, né? Já expliquei essa história 1000 vezes, e outros vários eventos. Não existe isonomia no futebol brasileiro, não existe, por regra. Por exemplo, quando o São Paulo disputou 2 partidas em 1994 no mesmo dia. Cadê a isonomia? Né? Todos os clubes em determinado momento já foram prejudicados. O próprio Palmeiras, Atlético Mineiro, que jogaram partidas, disputaram partidas, com jogadores convocados à seleção brasileira, eles deveriam ser os primeiros a falar, opa, peraí, não tem isonomia não. Aliás, o Atlético Mineiro, que jogou a partida de volta das quartas de final da Libertadores da América contra o River Plate com público no estádio do Mineirão, ora, enfrentou o River Plate na Argentina, no Monumental de Núñez, sem público. Cadê a isonomia? Ela valia, ela vale contra o Flamengo, mas contra o River, tudo bem, eu posso fazer. Né? Eu quero dizer aqui que eu não me posiciono de forma apoiando incondicionalmente a direção de clube A, B, C ou D. Tá? Até acho que foi um erro da direção do Flamengo não comparecer à reunião da CBF. Por quê? Porque fosse lá defender o ponto de vista. Falar, gente, eu estou aqui por causa disso, disso, disso. O diálogo é sempre a melhor saída para o impasse. É sempre a melhor saída. Tá? Ainda que termine depois em discussões acaloradas e tal. Mas deveria estar lá. Até para falar, meu ponto de vista é esse, estou embasando aqui, que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, levasse o Dunche, né, que é o vice-presidente jurídico, para falar assim, olha, estamos apoiados aqui, é o seguinte, a gente vai jogar com o público, queiram vocês ou não. Se quiser parar o campeonato, que pare. Né? Então, eu não estou entendendo essa discussão, honestamente. Assim. São todos os clubes se unindo contra um malvadão nessa história, Flamengo. Tá. Mas então isonomia para todos, ou seja, todos vão jogar independentemente da data do término do Campeonato Brasileiro com um intervalo de tantos dias. Ninguém vai jogar, ou seja, todos os clubes vão jogar com um intervalo de no máximo 4 dias, ou no máximo 2 vezes por semana, tá? Tá bom, isso é isonomia, tá? Isso é isonomia. Quando um jogar, todo mundo joga. Isso é isonomia. Então, simplesmente não cabe essa discussão, tá? Isonomia, uma vez, isonomia sempre, correto? Até acho que deve haver isonomia, sim, sempre. Todos devem ser julgados de uma forma igual perante a lei. Mas no futebol brasileiro nunca existiu isonomia. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.